Chegou a hora de você pedir aumento. E agora, o que você vai fazer? Você vai arregar? Vai chegar lá para o teu gestor e vai simplesmente titubear, não vai saber o que falar, vai ficar nervoso, vai ficar ansioso? Bom, deixa eu te tranquilizar que no vídeo de hoje você vai aprender como pedir o aumento salarial sem medo. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender de que forma técnica, prática e objetiva você vai conseguir conquistar este objetivo de ganhar um dinheirinho a mais, ser realmente reconhecido como você merece e como você está aqui acompanhando há muito tempo dentro do nosso canal de forma clara, de forma objetiva e para que venha ao encontro do seu propósito, daquilo que você busca, beleza? Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Método P8. Meu nome é Gabriel, eu sou escritor do livro Suba Sem Medo, professor e desenvolvedor do Método P8. E também sou diretor executivo de uma grande empresa aqui no estado do Rio Grande do Sul. O que é uma grande empresa? É uma empresa que tem mais de 1.700 colaboradores e um faturamento superior a 200 milhões de reais. E assim como você, eu sei o quanto que é complicado, difícil a jornada rumo à promoção. E é por isso que eu desenvolvi o método P8, para ele ser o seu guia, a sua bússola nessa jornada. Então já pega papel, pega caneta, faz todas as tuas anotações, porque com certeza nesse vídeo você vai aprender uma coisa muito importante para o seu desenvolvimento. Beleza? Bom vídeo para você! Eu já passei por isso que você está vivenciando hoje, porque eu não era devidamente reconhecido, né? E atualmente aqui, como CEO, como professor, eu vejo muitas pessoas, assim como você, não sendo devidamente reconhecido pelas atividades que executa, tá? Então é por isso que a gente preparou este vídeo aqui para você, para de uma vez por todas você conseguir entender como você vai abordar o seu gestor, como você vai se organizar para pedir aquele aumento e como você vai realmente conseguir conquistar este aumento. Beleza? Então, daí a gente parte. Dessa parte nós startamos. Este é o nosso marco zero. Ninguém mais aqui não vai ser mais reconhecido por aquilo que realmente precisa ser reconhecido. Beleza? Então aqui nesse videozinho de hoje você vai aprender como fazer uma boa preparação para pedir um aumento, qual que é o momento certo de você conseguir conquistar isso, de que forma você vai abordar o seu gestor para conseguir isso e como você vai negociar isso, né? A parte da negociação. Com estes 4 passos aí, você sem dúvida nenhuma, se colocar em prática, vai conseguir conquistar aquele aumento. E fica comigo até o final desse vídeo que no final dele eu tenho um bônus, eu tenho uma surpresinha para você. Beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no material que eu preparei para vocês, que vai direcionar vocês a o aumento. Vamos lá. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no materialzinho que eu preparei para vocês, que vai levar vocês para a promoção de vocês, né? O passo a passo. Pois bem, pessoal, por onde que nós começamos? Pela preparação. Sempre que você for fazer algo importante, você sempre vai se dedicar muito tempo na sua preparação. Este é o seu planejamento estratégico da sua ação aqui, nesse caso, que é de como pedir o aumento salarial, beleza? Antes de mais nada, deixa eu só alinhar uma expectativa aqui com vocês, tá? Qual que é o conceito de salário, né? De remuneração? Pessoal, o conceito de salário, de remuneração, nada mais é do que o equilíbrio entre as atividades que você faz, ok? Com relação àquilo de dinheiro que você acaba recebendo. Então, de um lado são atividades e do outro lado é o recurso financeiro, é o dinheiro, é a bufunfa que você ganha. Por que a gente está alinhando essas expectativas, tá, pessoal? Porque assim, ó,
Sempre que esta balança aqui, ela estiver desequilibrada, sempre que essa gangorra aqui, ó, ela estiver desequilibrada, ou seja, você ter mais atividades do que aquilo que você acaba ganhando de remuneração no final do mês, ou lá pelo quinto dia útil do mês subsequente, sempre que isso acabar acontecendo, você deve pedir um aumento, né? Então, se você está trabalhando mais, está se dedicando mais, está se empenhando mais, pois bem, você tem que ter uma remuneração que esteja alinhada com as suas atividades e as suas responsabilidades, perfeito? Por que é muito importante nós estarmos falando isso aqui, que é o básico, tá? Porque aquelas pessoas, ó, presta atenção, aquela pessoa que simplesmente pensa que não precisa fazer nada de diferente, que simplesmente está fazendo aquelas atividades que o seu próprio perfil de cargo fala que está fazendo e que é o que deve ser feito, entende que precisa de um aumento, só para a gente alinhar as expectativas aqui, tá? Você não merece um aumento. Você fazer simplesmente as atividades que você é contratado para fazer é aquela sua remuneração. É aquilo que foi acordado e tá tudo certo e vamos lá, segue o jogo, ok? É muito importante vocês entenderem isso, pessoal. Por quê? Porque as pessoas elas vivem numa hipocrisia que simplesmente por fazer aquilo que ela precisa fazer, ela entende que ela precisa ganhar mais. Não é assim que funciona. E é muito importante estou falando para vocês, principalmente nessa crise geracional que está vindo, né? Hoje em dia as pessoas estão querendo simplesmente já começar o trabalho sabendo quando é que é as férias, tá? Presta atenção. Vamos lá, vamos ser todos sinceros aqui. Esta aula é para aqueles que merecem um aumento, tá? E nós vamos falar bastante sobre isso, ok? Bom, então, entendido isso, vamos lá. Qual que é a primeira ação que você vai fazer para se preparar? Tá? A primeira coisa, documentar as suas conquistas com números e com resultados. Nada mais do que trazer o quê? Fatos para a conversa. Contra fatos não há argumentos. Então, começa a trazer aquilo que realmente fez a diferença para a empresa. Aquilo que foi uma conquista sua, porém, ou melhor, capitaneada por você, porém que gerou resultado para a empresa ou para o seu gestor, tá ok? Essas duas situações. Aquilo que não gera resultado, por favor, nem traz para a conversa, tá ok? Então, por isso que a gente está na fase aqui da preparação. Depois, você vai pesquisar a média salarial do mercado para a sua função. Por que é importante isso aqui? Vocês vão ver lá na parte da negociação. Mas de cara eu digo para você, se você é por exemplo, é um analista e você está ganhando aí na faixa de R$ 3.500, vamos lá, você vai olhar para o seu mercado de trabalho, vai olhar para o concorrente, né, para uma empresa concorrente, e você vai ver mais ou menos o seguinte: quanto que esta empresa paga, remunera, para exercer as mesmas funções que você tem na sua empresa. Então, por exemplo, se você fizer uma pesquisa e ver que o analista está ganhando em torno de R$ 4.800, pois bem, você já tem pelo menos um marco. Você já tem pelo menos por onde começar a pensar em alguma coisa relacionada à sua remuneração. Então é por isso que é muito importante você saber o que o mercado está pagando, tá? Para a sua posição, tá? Se é um analista, se é um coordenador, se você é um estagiário, se você é um assistente, quanto que está ganhando mais ou menos no mercado esta mesma função. Lá na parte de negociação vocês vão entender o porquê, tá? Defina claramente o seu valor ideal e o seu valor mínimo aceitável. Muito bem, vamos pegar a mesma situação. Você está ganhando hoje 3.500 como analista aí na sua empresa, tá ok? Você viu que o mercado para uma função de analista semelhante que você está ganhando, ele está pagando 4.200. Então você já está sabendo que o mercado está pagando. Porém, as suas necessidades financeiras e econômicas, é você quem sabe. Daqui a pouco você vai ver que você precisa ganhar R$ 10.000. Isso é uma necessidade sua.
tá ok? A gente já vai falar sobre as suas necessidades. Mas você tem que ter um mínimo aceitável, de acordo com a sua necessidade, e essa necessidade ela vai estar relacionada àquilo que você também entender que você merece, né? Porque a remuneração, elas tem que estar condizente com aquilo que você entende que você merece para executar aquelas funções. Porque senão, simplesmente o salário pelo salário não vai fazer uma diferença, né? Então, se 4.200 é o que está pagando, em média, para este posto, em determinada na sua cidade, por exemplo, bom, você já tem um balizador. Mas você chegou à conta que você não aceita nada menos do que R$ 4.300. Ok? Beleza. Então aqui você definiu claramente que você não aceita nada menos do que isso. Não aceitando nada menos do que isso, que é o seu mínimo aceitável, eu vou te dizer uma coisa aqui de cara. Se ele te trouxer 4.200 ou se ele te trouxer 3.500, eles não estão atingindo o seu mínimo aceitável. Melhor, né? 3.500 ele vai manter você onde você está. Então inicia a sua negociação, sei lá, pedindo 4.700. Você já vai ver um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas por quê? Porque se ele aceitar os 4.700 e ver que você merece o 4.700, tudo bem, você ganhou mais do que o seu mínimo viável, ok? Porém, se ele não aceitar, você vai ter o quê? Um negócio chamado margem de segurança para negociar. Beleza? Tranquilo até aqui, né, pessoal? Muito bem, vamos lá. Em frente. O momento certo. Ó, isso aqui eu não coloquei na parte da preparação porque eu quis deixar claro o momento certo. Porque tem muita gente aí que vai pedir um aumento depois de uma reunião dura que o teu chefe acabou de ter de conselho de administração, onde ele tem que estar mostrando o resultado da empresa, tu tá lá pedindo dinheiro para ele. Não faz sentido. Não faz sentido, ok? Ó, depois vão dizer que eu não avisei vocês que não faz sentido isso. Beleza? Não. Vocês têm que saber qual que é o momento certo de vocês pedirem um aumento, beleza? Então, por exemplo, o momento certo, ele pode estar atrelado após a entrega de alto impacto e resultado mensurável. Nós já falamos bastante sobre qual que é o segredo de uma entrega de alto impacto, né? Mas é isso, pessoal. O teu chefe ele tem que estar com uma lembrança boa sua, uma lembrança de que ele precisa de você, de que você é importante para a empresa que você trabalha, que você é uma pessoa que veste a camiseta, que você merece ganhar mais. Você é importante para a empresa, ok? Quando você tem dados concretos sobre o seu valor no mercado, olha o que nós falamos ali anteriormente. Olha o quanto que é importante você saber o quanto que alguém que ocupa o mesmo cargo que você está ganhando. Daqui a pouco com até menos responsabilidades do que você, né? E quando você tiver a clareza do retorno que seu aumento irá gerar para a empresa. Aqui eu quero um minutinho com vocês. Ó, entendam o seguinte, pessoal. Você chegar para o seu gestor e simplesmente dizer que você precisa de um aumento porque o seu carro quebrou e você precisa levar ele no mecânico e vai dar, sei lá, R$ 20.000 para arrumar o carro, isso não vai fazer com que o seu chefe entenda que você merece o aumento, tá? Então, vamos mais ou menos imaginar como que a gente deveria montar esse cenário. O seu gestor, ele vai precisar entender qual que vai ser o retorno que você vai dar para a empresa obtendo este aumento. Os seus problemas particulares, por exemplo, aumentou o valor da escola da minha filha. Pessoal, isso não tem nada a ver com você. Desculpa, com o seu gestor. Tem a ver com você, em como você vai gerir as suas finanças. Para a empresa isso não vai fazer, não vai mudar A, não vai mudar B, não vai fazer com que a empresa fature mais ou fature menos, tá ok? Então aqui mais ou menos uma ideia, tá? Vamos supor que você trabalha aí na área comercial. Você vai chegar para o seu gestor e vai dizer o seguinte: olha, negócio é o seguinte, eu tô vendo que nós conseguimos aumentar a nossa fatia de mercado com o produto XYZ, e se eu ganhar um aumento de tantos por cento, por isso que é importante você saber quanto que é o seu mínimo viável, tá ok? Se eu ganhar este aumento, eu vou trazer tanto de resultado a mais para a empresa. Olha a diferença, pessoal. Olha a diferença. Número um,
Você não está dizendo para ele que você vai fazer aquilo que você sempre fez. Número 2, você não está nem atrelando isso a perfil de cargo, perfil de competência, tá ok? E número 3, você está provocando o seu gestor. Está dizendo que tu vai aumentar o faturamento, vai aumentar o resultado, vai diminuir as despesas da empresa em tantos por cento. Para e pensa numa empresa que, sei lá, que fatura 1 milhão de reais. E você chega para ele e diz que vai aumentar 10% do faturamento dele. Poxa, só aí é 100 mil reais. Não é? Só aí é 100 mil reais. Poxa, será que 100 mil reais ele não consegue te dar um aumento de 15, 20%? Você, analista, desculpa. Ele vai fazer isso, ele vai se sentir provocado. Faz o seguinte, coloca um gatilho nesse aumento, diz, ó, vamos fazer o seguinte, me dá, se eu não te entregar no terceiro mês, tu me tira. Não sei. Pensa fora da caixa, mas provoca ele na hora da negociação. Ah, mas não pode baixar o salário base. Ok, eu não tô falando da parte legal. Ele não vai aceitar fazer isso, por óbvio. Ele vai querer te dar o aumento porque tu provocou ele. Porque tu te colocou ali naquela posição de protagonista. Tu tá mostrando para ele que tu tá afim. E o teu gestor só vai dar aumento para pessoas que ele sentir que tá comprometido. Ele não vai fazer isso para quem não está comprometido. Ok? Bom, então, com isso você consegue entender este momento, tá? Este momento. Você precisa saber qual que é o retorno que você vai gerar para a empresa, tá ok? Bom, além disso, eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Momentos que nunca são bons. Após reuniões estressantes com o teu gestor, após situações difíceis dentro da empresa, onde ele pode estar tendo ele que solucionar as coisas, tá ok? Após reuniões de conselho, não é algo assim tão interessante, tá? Ou daqui a pouco foi uma reunião de conselho boa, bom, daqui a pouco você está conseguindo já filtrar neste modelo. Eu sempre gosto de brincar o seguinte: o horário bom de pedir aumento é o seguinte: é sexta-feira de tarde. Porque daí teu chefe já está pensando no final de semana, já está pensando lá na praia, já está pensando em várias situações, tá? Outra coisa que eu acho que aqui é o time bom de falar isso aí para vocês. Cuidado, viu? Ó, cuidado. Não vão pedir aumento simplesmente dizendo para o gestor de vocês que vocês conseguiram outra coisa, tá? Não se encurralam o gestor, perfeito? Um gestor ele já está lá naquela posição porque ele já tem uma certa corrida no mundo corporativo. Então não adianta você chegar lá para ele e dizer o seguinte, ah, eu quero ganhar 5 mil reais porque eu fui lá, fiz uma entrevista e os caras me disseram que vão me dar 5 mil reais e então ou tu me dá 5 mil reais ou eu pego e vou embora. Sabe o que ele vai dizer para ti? Tchau, até mais. Muito obrigado por ter vindo, tá? Então não façam isso. Só façam isso se vocês realmente tiverem uma outra oportunidade onde a remuneração é maior, tá? Não se blefa com outros empregos, perfeito? Não se blefa com isso. Lembra que a gente sempre fala que aqui na XP Educa nós trabalhamos com ética e com transparência, tá? Não se blefa com outros empregos. Isso é uma cartada bem fora. Isso é uma coisa muito arcaica que os pais, os avós, ah, vai lá e diz que tu vai ter outro emprego, vai dar tudo certo. Hoje em dia, nós estamos vivendo em uma situação de pleno emprego. Situação de pleno emprego, a situação é outra, tá? Você sai hoje, amanhã tem outra pessoa para te colocar para colocar no seu lugar. Ó, cuidado, pode acontecer isso. Ok? Então assim, ó, abordagem. Como você vai começar a abordar o seu chefe? Como você vai chamar a atenção dele, né? Porque ele não é uma conversa muito fácil. Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar a sua estagnação. O que é estagnação? Ficar parado, ficar inerte e ó, deu. Você vai dar o seu primeiro passo à frente daquilo que você quer. Primeira coisa. Por isso que isso aí vai mudar muito na abordagem. Eu tô pedindo isso, a atenção de vocês agora, porque o próximo passo ele está relacionado com isso, que é a autoestima, ok? A partir de agora, você não vai ter a sua autoestima lá embaixo. Vai botar a sua autoestima lá em cima. Outra coisa, ninguém aqui vai ter medo. Opa, ninguém aqui vai ter medo de ser demitido. Por quê? Porque se você está dentro daquelas pessoas que merecem isso, que nós já falamos anteriormente quem são os merecedores,
Você não tem que ter medo de pedir aumento, porque você vai entender isso sendo justo. A partir desse momento que você está entendendo que isso é justo, você vai estufar o seu peito, botar seus ombros para trás e ó, e vai rumo à sua prosperidade. Então, nada de baixa autoestima, nada de estagnação, esquece isso. Tira isso de fora do mapa. Beleza? Bom, como você vai. Por que é importante você ter essa preparação aí com relação à sua abordagem? Porque a primeira coisa que você vai fazer é descontrair o ambiente. O que é descontrair o ambiente? É chegar lá, pedir se está tudo bem, falar de algum assunto importante com ele. Importante relacionado ao quê? Aquilo que são as preocupações dele. Vocês são nossos alunos, né? Você já sabe o que é importante falar com o seu gestor, não é? E aqui, neste momento, eu entendo que se tu tá indo pedir um aumento pro teu gestor, minimamente tu já viu a nossa aula de networking aqui também, né? E já sabe o que é que você precisa entender como um networking estratégico como seu gestor, perfeito? Porém, você vai ter muito cuidado com essa descontração. Por quê? Porque isso não pode perder a formalidade. O seu aumento não é que nem, sei lá, um churrasco com o seu gestor. Não há. Ele tem que ter uma base formal para que ele se comprometa com o que ele vai fazer com você, se é te dar o aumento ou não, ok? Apresente os seus resultados concretos, pessoal, concretos. Por isso que lá na preparação você levantou aquilo que você trouxe de retorno para a empresa nos últimos dias, né? E não apenas opiniões. Você não vai devagar em nada, você vai ali trazer aquilo que é e pronto, tá? Vai trazer também, então, já o que você vai gerar de resultado, obviamente, né? E vai manter o foco no valor que você agrega, não na sua necessidade. Ó, muita atenção a esse não aqui, tá? Falei já anteriormente. Não é o momento de dizer que aumentou a creche da filha, a escola da filha, o pilates da filha, sei lá, não sei. Não é o time, tá? O time agora é tu dizer o seguinte: o que eu vou agregar? Qual bloco mais que eu vou colocar dentro dessa empresa? Perfeito? Isso é uma abordagem estratégica. Ok? Então, aqui vai ser muito importante, tá, pessoal? Vocês vão ter que entender como que vocês devem se portar ao negociar com o gestor de vocês. Vocês podem, de início, entender que o meu chefe não vai ter nem tempo para isso, ele não vai nem me dar atenção. Não, não, não. Pera aí. Se você é uma pessoa que sabe o que quer, que entende que é merecedor, entende que é justo aquilo ali, você vai estar preparado para isso, tá? Então você vai de cara manter a sua comunicação, tanto a verbal quanto a não verbal, com inteligência emocional, tá? Inteligência emocional na hora da sua comunicação verbal e não verbal. Nós já falamos sobre isso, né? Mas aqui vamos trazer um pouco daquela nossa teoria sobre branding, tá? Poxa, você vai estar bem alinhado, vai estar bem vestido, vai estar com a barba feita, cabelo cortado, as mulheres bem maquiadas, bem vestidas, tudo certinho. Para quê? Para que você mostre com posicionamento que você é merecedor daquilo ali. Não se esqueça de qual que é a porcentagem da comunicação verbal e da comunicação não verbal. Tenha um branding impactante, não se esqueçam disso. E mantenham a inteligência emocional, tá? Mantenham a inteligência emocional, porque nesse momento a sua ansiedade ela pode dar um pico. Você pode ficar com, ó, o medo pode querer vir falar um pouquinho mais alto, né? Então, façam isso, tá? Apresente a sua proposta de forma confiante. Pessoal, proposta. Qual que vai ser a proposta? Tu já sabe o teu mínimo viável. Tu não vai trabalhar no teu mínimo viável. Tu vai colocar um percentual acima daquele teu mínimo viável. Ó, eu preciso de tanto, porque eu estou aqui já agregando tanto de valor para a empresa, vou continuar agregando mais. Isso. Meus resultados foram isso. Então, apresente essa proposta de uma forma confiante. Não se sinta mal, pessoal, por estar pedindo, né? Porque como a ideia é você pedir um aumento, as pessoas, elas focam muito na palavra pedir. E pensam que aquilo que tu pede é aquilo que tu não é merecedor. Não! Você merece, é justo, ok? Deixe claro para o seu gestor quanto esse aumento é importante para você. Isso aqui é interessante, tá? Você não vai dizer que esse aumento é importante para você por causa dos seus problemas. Não. Você vai dizer que isso é importante para você continuar mantendo um bom trabalho,
para que você faça mais ainda do que você já está fazendo, porque você é merecedor disso, tá? Merecedor disso, tá? Então ele precisa entender que isso é importante para você. Porque se ele não entender que isso é importante para você, ele vai só te dar um não bem grandão na tua cara. Agora, se ele entende que isso é importante para você, ele vai atender assim, não, não, só um pouquinho. Se eu não dar o aumento para esta pessoa, eu vou perder um excelente profissional. É por isso que é importante ele entender o quanto que aquilo ali é importante para você. Perceberam? Porque ele precisa ter a sensação que se ele não te der o aumento, ele vai te perder. Eu não tenho dúvida que se vocês seguirem este passo a passo que eu passei aqui para vocês, lá no final vai estar o aumento de vocês, tá? Vai estar assim. Por quê? Porque vocês vão estar cadenciando tudo da forma correta. Vão estar criando um momento oportuno para vocês conseguirem este aumento. Percebem? Vocês vão mostrar o quanto que vocês são importantes para esta empresa. Ok? Muito bem, pessoal. Eu tenho mais um assuntinho para falar com vocês e que sim, ele é muito importante neste momento de como vocês devem pensar para pedir o aumento de vocês. Principalmente se você já está um bom tempo na empresa, não está se sentindo reconhecido, né? Nós já falamos bastante sobre isso. Porque você pode dizer assim, mas minha empresa não tem plano de carreira, meu chefe ele só dá aumento para os amigos. Bom, tudo tem até qual ponto, até qual parte vocês precisam ir com relação a isso, tá, pessoal? Eu não tenho como não falar de como pedir um aumento, e aqui é o título desse vídeo, né? Sem medo. Então, por isso que para mim é muito importante a parte do medo, da autoconfiança, da inteligência emocional de vocês, de continuarem trabalhando isso. Sem dizer uma coisa para vocês. Existem empresas e empresas, tá? Eu não quero generalizar e dizer simplesmente que todas as empresas elas são iguais, tá? Mas se você tentou fazer tudo isso e simplesmente você está vendo que não está tendo retorno, você simplesmente vê que o seu chefe ele brinca com um assunto tão sério para você, por isso que eu falo ali anteriormente, né, que ele precisa perceber o quanto que é importante esse aumento para você. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Daqui a pouco a sua promoção, o seu aumento, ele não vai estar nessa empresa que você está, tá? Aí você vai fazer uma transição de empresa, né? Você vai ir para um outro lugar e lá você vai ser devidamente reconhecido. Porque chefe dá aumento só para amigo, chefe não pensar na valorização das pessoas, significa que a cultura da empresa não é uma cultura meritocrática. E aqui, agora, voltar ao modelo de, sei lá, julgo até a falar a palavra escravidão, onde você não é reconhecido, você trabalha, você usa todos os gatilhos, você está fazendo toda a sua parte, as coisas estão acontecendo, e mesmo assim você não está sendo reconhecido, não está ganhando esse aumento, está indo lá, está pedindo, está mostrando o quanto que isso é importante para você, o seu chefe não te dá nem a mínima, então cuidado, é hora de repensar se ali mesmo é o lugar onde você precisa ficar. Olha só, olha quantos vídeos vocês já assistiram nossos aqui, e é muito difícil eu falar na questão de você trocar de emprego, porque eu acredito que sim, existem muitas possibilidades, principalmente na empresa em que você está. Mas eu quero lembrar uma coisa para vocês. Todo chefe quer bons profissionais. Todo chefe de verdade, tá ok? Todo gestor de verdade, todo líder de verdade, ele quer pessoas ótimas trabalhando com ele. Pessoas que queiram fazer a diferença. Então ele vai acreditar na meritocracia. Só que se você enxergar, e aí você tem que ser, ó, ligeiro. Tá quanto tempo trabalhando e nada tá mudando? Tá fazendo diferente na, ó, pensa, olha para o mercado, te posiciona, porque sim, você merece ser reconhecido. OK? Beleza? Muito bem, pessoal. Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Esse videozinho aqui, ó, eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente, porque daqui a pouco vocês nunca tinham visto um passo a passo de como fazer isso. Simplesmente dava na louca, ia lá, batia na porta e pedia um aumento. Não é assim que funciona, já perceberam aqui, tá? O que que eu trouxe para vocês aqui de bônus para quem assistiu até agora? Tá? Mais mastigado ainda, tá? Aqui embaixo você vai acessar
um 5W2H, que vai te ensinar como você vai fazer para pedir este aumento salarial, que é nada mais nada menos do que isso que a gente conversou aqui, só que de uma forma com uma ferramenta agora. Vai ter lá um 5W2H te mostrando como que é o passo a passo que você tem que executar. Aqui, se você já viu, obviamente, a nossa aula, você já aprendeu, já entendeu e vai tocar isso adiante, perfeito. Mas essa ferramenta ali, ela vai te ajudar para você ir olhando assim, ah, tá, mas isso aqui, como é que eu faço? Ah, isso aqui eu faço assim, isso aqui eu encaminho desse jeito. Eu já fiz isso, não fiz isso? Então, assim, eu sei que tem muita gente aqui que gosta dessas ferramentinhas aqui que a gente traz e que, sem dúvidas nenhuma, faz toda a diferença em como vocês abordarem, inclusive, para pedir esse aumento de vocês. Ok? Então, aproveita, baixa aqui esse documento aqui, porque, querendo ou não, é feito por pessoas que vivenciaram já onde vocês estão e que atualmente vivenciam a posição dos gestores que veem se essas pessoas merecem ou não merecem o aumento salarial. Beleza? Nos sigam nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook. Vejam aqui os outros vídeos, vai aparecer aqui uma playlist para vocês que não acompanharam ainda todos os nossos vídeos, acompanharem, né? Maratonar os nossos vídeos aí, certo? Não tenho dúvida que se você fizer isso, a sua jornada profissional ela vai, ó, tchum, dar um salto de performance, tá? Deixa o like aqui nesse vídeo, compartilha esse vídeo com alguém que você entenda que precisa acordar e aprender devidamente como pedir um aumento. Beleza, pessoal? Nos vemos no nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.